Irmãos, não quero me demorar muito aqui, já vou começar dizendo assim, ó, papel e caneta na mão, porque nós vamos andar bastante na Bíblia. Estamos aprendendo sexta-feira sobre luta, guerra espiritual, combate, que Deus é real, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba e com o diabo também não, né, irmãos? A palavra diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas a palavra que nós nos apegamos é lá em 1 João, que diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está aonde? No mundo, né? Então o diabo mata sim, ele rouba sim, ele destrói sim, mas se nós estamos em Deus, se Deus está no nosso coração, nós precisamos ter medo do diabo, irmãos? Misericórdia, de jeito nenhum. Olha o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo de número 10, livro de Lucas, capítulo de número 10, nós não precisamos ter medo do mal, nós não precisamos ter medo do diabo, assim como Jesus, ele tinha poder e autoridade. Nós vimos lá o homem gadareno, né? Quando Jesus chegou, aquele homem endemoniado que nada segurava ele, cadeia nenhuma prendia ele. Quando Jesus chegou, ele caiu de joelho, prostrado aos pés de Jesus. Então, nós temos falado, Deus é maior. Maior é aquele que está em nós. E olha o que Jesus ele fala para nós e nós temos que guardar no nosso coração. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, Jesus diz assim, ó: eis que eu vos dou o quê? Poder, amém? O poder, a autoridade que Jesus tinha de expulsar demônios, de repreender doenças, né? De trazer vida, de abençoar, aquele poder, aquela autoridade que estava sobre Jesus. O que ele disse para os discípulos? Ele disse: eu te dou o poder, amém? Jesus estava aqui, irmãos, como homem na terra, fazendo a obra de Deus, e ele estava usando, né, o poder de Deus. Agora, onde que Jesus está? Jesus está no céu, Jesus está à direita de Deus, mas a igreja está aqui na terra, amém? E o que Jesus ele disse? Nós vamos ficar aqui vulneráveis? Nós vamos ficar aqui, irmãos, ali com medo do mal? Não, Jesus disse: eu vou para o Pai, né? Vou preparar lugar, vou preparar a morada. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter o meu Espírito. E ele disse: como é que nós vamos ficar aqui com este poder, com esta autoridade? Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes. Serpentes não é uma cobra física, não é algo natural, mas a palavra de Deus compara a serpente com o diabo, né? Lá no começo, em Gênesis, o diabo entrou na serpente, né? E a serpente ali foi usada então para seduzir a mulher. Então, quando fala, né, pisará em serpentes, está falando que Jesus está nos dando poder para pisar ali na cabeça, né, de Satanás, pisar em escorpiões e toda a força de quem, irmãos? Do inimigo da nossa alma. E o que Jesus disse? E nada vos fará. O que, irmãos? Dano algum. Então Jesus nos deu esse poder, essa autoridade. Nós podemos sujeitar o mal, nós podemos colocar todo o mal aonde? Debaixo dos nossos pés. Você pode pisar na cabeça da serpente. Irmã Dani, mas a serpente é venenosa. Mas com o poder de Deus você fica imune, irmãos, às obras do diabo, às obras de Satanás. Tem pessoas que creem muita coisa errada. Tem pessoa que crê que só pastor pode expulsar demônios. Irmãos, não é isso. Jesus nos deu poder, Jesus nos deu autoridade. Jesus disse: aqueles que creem em mim, não diz só se for pastor, só se for obreiro, não. Ele diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então esse poder é para a igreja
de Jesus Cristo. Seja você um obreiro, seja você um membro, sendo homem de Deus, sendo mulher de Deus, crendo que Jesus já te capacitou com esse poder, você tem autoridade em nome de Jesus, amém? Eu já vi, irmãos, o pastor pregar culto ali sem obreiro nenhum, e aí ele chegar em casa e dizer assim: Dani, estava pregando hoje ali embaixo mesmo, sem microfone, na hora da palavra a pessoa manifestou, e aí eu disse: irmã fulana de tal, expulsa ali o demônio para mim continuar aqui com a palavra. E a irmã fulana de tal era quem, irmãos? Não era nem obreira na casa do Senhor, estava só ouvindo a palavra de Deus. Mas o que? Era mulher de Deus, repreendeu, expulsou o demônio, o pastor segurou ali, né? Continuou pregando, porque o show é de quem, irmãos? O show é da fé. Quem aparece é Deus, amém? Quem aparece é Deus. Então Jesus disse: eu te dou o poder, eu te dou a autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, né? Uma vez eu falava: irmãos, está amarrado esse demônio, e esse mal está debaixo dos nossos pés. Aí chegou uma irmã lá assim, falou: irmã Dani, se o diabo está debaixo dos meus pés, que eu estou pisando no chifre, que eu não aguento mais esse esporão. Verdade, irmãos? Mas o que diz aqui? E nada vos fará o que, irmãos? Dano algum. Não tem esse negócio de pisar no mal e ficar com problema na perna. Não tem esse negócio de repreender o demônio e ficar com dor de cabeça. Não tem esse negócio de repreender o mal e o mal pegar em você. Se você está com Deus, se Deus está no teu coração, irmãos, o que a palavra de Deus diz? Não deis lugar ao diabo. Quando o nosso coração está cheio da presença de Deus, o diabo não encontra lugar para entrar na nossa vida, amém? Ele só encontra o lugar que nós damos para ele. Mas nós vamos dar? Diga: está amarrado em nome de Jesus, amém? Aí olha só o que Jesus diz aqui, um pouquinho mais para frente, Lucas capítulo 11. Até eu dei de tema de casa, né, irmãos, para ler em casa. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo, deixa eu ver quem é que é ovelha. Quem leu Lucas 11? Ai, Jesus. Uma mão levantada, duas. Estamos bem, né? De umas 17, 18 pessoas, 2 pessoas leram. E aí? Amém, irmãos? Creia nos teus profetas e prosperarei. Você quer ir mais além? Você quer mais além? Então vai mais fundo, irmãos. Vai mais fundo, não fica dependendo só da palavra do culto, da reunião, né? Imagina só, quando a gente é criança, o pai e a mãe preparam o alimento. Prepara ou não prepara? Mas depois que a gente cresce, depois que a gente casa, eu lembro quando eu casei, irmãos, passava o dia todo na igreja. Aí eu chegava em casa e falava assim: ai meu Deus, e agora? Agora é eu que cozinho. A avó deixava a comidinha em casa pronta, né? Eu gosto de uma comidinha requentada, irmãos, tudo misturadinho junto assim. A avó deixava a comidinha pronta, eu chegava, botava no micro-ondas, estava tudo pronto. E aí eu casei, caiu a ficha. Agora eu que cozinho, né? Agora eu que faço. Mas o que isso é, irmãos? Amadurecimento, amém? Então não depende só da palavra do culto. Lê tua Bíblia em casa. Dê um tema de casa, a gente está estudando a autoridade. Estuda mais, vai mais além, vê as concordâncias, aprofunda. Lucas capítulo 11, versículo de número 21. Olha o que o Senhor Jesus ele diz, né? Quando o valente guarda armado a sua casa, o que diz? Em segurança está tudo quanto tem. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de guerra espiritual. Jesus está falando, irmãos, de combate espiritual. O diabo, irmãos, ele é derrotado. Só que ele é um derrotado perseverante. Ele já foi envergonhado, ele já foi despojado. Mas mesmo assim, o que a palavra de Deus diz? Que ele fica ao nosso derredor,
Bramando, rugindo, de que maneira? Como um leão. Ele é um leão, irmãos? Eu digo, ele não é um leão, ele é um gatinho, amém? Mas ele tenta pintar uma imagem do quê? De leão. Só que o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Olha só o versículo 22. Mas sobrevindo, quem? Um mais valente. Então, se o diabo tenta parecer ali um leão, se o diabo tenta parecer um valente, sendo já derrotado, o que a palavra de Deus diz? É necessário o mais valente do que o valente. Irmãos, quando o diabo faz resistência contra a nossa vida, a gente não pode virar as costas e sair correndo, porque Deus está em nós. Nós temos que ficar firmes, nós temos que ser mais valentes do que quem? Do que aquele que tenta parecer de valente. Olha o conselho que a Bíblia dá, deixa marcado aqui, Provérbios, capítulo 24. Provérbios é fácil, né? É do ladinho de Salmos. Provérbios 24, olha o conselho da palavra de Deus. Deus, ele quer te encontrar valente. Deus quer te encontrar corajoso. Deus quer te encontrar, irmãos, crendo na unção e no poder de Deus que está sobre a tua vida. Olha só, Provérbios 24, versículo 10, diz assim, ó: se te mostrares frouxo, medroso, né? Gelatina, né? No dia da angústia, o que a palavra de Deus diz? A tua força será como, irmãos? A tua força será pequena. Se no dia da adversidade, se no dia da angústia, se no dia da luta, você ficar frouxo, você não crê no poder de Deus, você não tomar a tua posição, não como de qualquer um, mas como filho de Deus, como aquele que recebeu o poder de Deus. Se você mostrar frouxo, irmãos, a Bíblia diz, a tua força será o quê? Pequena. Você não vai vencer se você ficar frouxo. Você tem que carcar o pé e tem que ser mais valente do que o valente. Irmã Dani, deu tudo errado para mim não vir na igreja. Mas o diabo te manda, o diabo te governa? Não, eu vou ser mais valente que o valente. O diabo tentou ali me impedir de ir na casa de Deus. Eu sei que quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Eu sei que quando eu entro na presença de Deus, nos atos do Senhor, eu desfruto da bondade de Deus. Ah, irmãos, nada vai me segurar. Eu vou ser mais valente do que o valente. Eu não vou ficar frouxo, eu não vou afrouxar o pé. Eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Eu não vou sair do caminho. Eu não vou sair do propósito. Eu vou ficar firme. Firme em Deus. Firme na palavra de Deus. Firme na autoridade de Deus. Você quer que a tua força seja grande? Então não saia do lugar onde Deus te colocou. Você quer que a tua força seja grande, irmãos? Não seja frouxo, mas seja forte e corajoso na palavra de Deus. Amém? Vamos voltar para lá. Lucas, capítulo de número 11, diz assim, versículo 22. Mas sobrevindo outro, que tem que ser o quê? Frouxo? Fraco? Não, mas sobrevindo outro mais valente. Por que eu posso ser valente? Porque Jesus já me deu o poder. Por que eu posso ser valente? Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Por que eu posso ser valente? Porque nenhum mal, irmãos, se eu tomo o poder de Deus, nenhum mal vai me atingir.
Aí diz: sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira toda a armadura em que confiava e faz o quê? Reparte os seus despojos. Amém? Olha só, a mesma passagem bíblica relatada por Marcos. Vamos lá? Marcos capítulo 3. O livro anterior. Amém? Marcos capítulo 3. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, são evangelhos parecidos, né? Então aqui Marcos relatou com alguns detalhes, Mateus relatou com alguns detalhes, mas é aquilo que Jesus estava dizendo e fazendo, né, irmãos? Marcos capítulo 3, olha só o que diz o versículo aqui, de número 27, fala assim, ó: ninguém pode roubar os bens do valente. O que eu disse para você? Você tem que ser frouxo, irmãos? É isso? Como é que você tem que ser? Valente, corajoso, revestido do poder de Deus. Você vai deixar o diabo entrar dentro da tua casa e pintar e bordar? É isso? Não? O que está dizendo aqui? Está dizendo a mesma coisa, mas com outro ponto de vista, né? Olhando para o outro lado. Ninguém pode roubar os bens do valente. Ninguém pode roubar a saúde do valente. Ninguém pode roubar a paz do valente. Ninguém pode destruir a família do valente. Ninguém pode tocar, irmãos, na prosperidade do valente. É a irmã Dani que está dizendo, não é a Bíblia. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. Aí o que diz? Se não primeiro manietar ou amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Então tem dois valentes, nós e o diabo. Quem é que vai vencer? Aquele que for mais valente, aquele que for mais corajoso, aquele que perseverar. Amém? Vou deixar o diabo entrar na minha casa, pintar e bordar, irmãos? Não, pelo contrário. Eu vou repreender o mal. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos aonde? No mundo espiritual. Amém? E no mundo espiritual, o que nós fazemos? Diabo, tu não vai tomar conta do que é meu. O que nós falamos? Diabo, eu te repreendo. Eu te amarro em o nome de Jesus. O que está dizendo ali? Que o mais valente vai amarrar, vai manietar. E aí então vai saquear. Se você foi roubado, lembra que o papel do diabo é roubar? Lembra? Se você foi roubado, irmãos, não te acomode, não fica frouxo, mas hoje na hora da oração, se levanta com esse poder que Jesus te deu, se levanta com essa autoridade que Jesus te deu e amarra esse demônio e manda para longe. Amarra esse demônio, irmãos, e toma posse de tudo aquilo que é teu, de tudo aquilo que a palavra garante para você. Não vou abrir na Bíblia para não ficar muito longo, muito extenso, mas anota aí, porque eu creio, eu tenho fé, amém? Você vai ler em casa. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. A palavra de Deus nos ensina a resistir ao diabo. Fica firme. Resiste o mal. Resiste na hora da angústia. Resiste na hora da luta. Com a autoridade de Deus. Resistir ao diabo. E lá está escrito: e ele fugirá. De quem, irmãos? De vós. E ele vai fugir.
porque você vai ficar na valentia de Deus. Ele vai fugir, porque você não vai ficar frouxo, você vai ser mais valente do que o valente. Você vai olhar para ele e vai dizer assim, coitado. Amém? Que leão nada, eu descobri que tem um gatinho. Amém, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 53. Isaías capítulo 53. Aqui em Isaías 53, você sabe que é uma profecia sobre a crucificação de Jesus. Tem aqui o conhecido versículo, né? Que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi castigado, ele foi moído, né, irmãos? Ele levou lá o nosso pecado, a nossa iniquidade. Ele pagou a conta, né? Então isso está aqui em Isaías 53. Então na cruz, o que Jesus ele fez? Ele não só diz para você, ei, seja valente. Lembra que eu sempre digo que eu mais amo em Jesus é que ele diz, faz, porque eu já fiz. Faz e olha para mim e aprende, porque eu já fiz. Ele nos ensina não só com palavras, mas Jesus ele nos ensina com exemplo. Então quando Jesus ele diz, seja mais valente do que o valente, quando Jesus diz, ei, entra lá no lugar do inimigo, amarra, saqueia, pega o que é teu por direito, toma posse da tua bênção. Quando ele diz isso, ele já fez. Olha só o que diz Isaías 53, versículo de número 12, falando sobre a vitória de Jesus. Pode ser o versículo 11, diz assim, ó, versículo 11. O trabalho da sua alma, ele verá. A nossa salvação deu trabalho, deu ou não deu? Jesus transpirou sangue. Jesus foi chicoteado, açoitado. Jesus foi pregado, Jesus foi moído, deu trabalho a nossa salvação. Mas diz, o trabalho da sua alma, ele verá. E fará o que, irmãos? E ficará como? Satisfeito. Você pode dar glória a Deus? Você só está aqui porque Jesus morreu por você. Eu só estou aqui porque Jesus morreu por mim, irmãos. Ele me tirou das trevas. Ele nos tirou da morte. Ele nos tirou do império de Satanás. Nós só estamos aqui por causa do que ele fez na cruz. Amém? Nós o amamos porque ele nos amou. E porque ele se entregou a nós. Deu trabalho, mas ele olha para nós hoje, servindo a ele. Amém? Com a vida já transformada, não 100%, ainda tem coisa para acontecer, mas perto do que era. Levanta a mão para o céu e diga, ô glória! Já está bem melhor, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Deu trabalho, mas ele olha para nós hoje, muitos irmãos, e ele fica satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Já levou, já se cumpriu. Aqui era uma profecia. E aí nesse sacrifício, nessa obra, versículo 12, pelo que lhe darei a parte de muitos. De que maneira? Com os poderosos, com os valentes, com os poderosos, fará o quê? Repartirá. O que, irmãos? Os despojos. Olha aqui para a irmã Dani, imagina só a crucificação. O homem não estava discernindo, o homem não estava entendendo. Jesus preso, Jesus pregado na cruz. Diziam para ele, se tu é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo.
Mas o que Jesus diz? Eu tenho poder sobre a minha vida. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Irmãos, imagina a guerra espiritual naquela hora, naquele lugar. O diabo rugindo, o diabo gritando, o diabo esperneando, achando que estava vencendo o Salvador. Sim ou não? Mas fazia tudo parte do plano de Deus. Jesus precisava pagar o preço. Jesus precisava, irmãos, levar o castigo para que hoje nós fôssemos livres. Jesus entrega a vida dele. Acontece ali as trevas, a terra treme. Olha a autoridade de Jesus. Aí Jesus fica ali morto. 3 dias, tem especulações que dizem: o diabo foi no inferno, o diabo tirou a chave da morte, né, irmãos? Olha só. E aí Jesus faz o quê? Ressuscita. E diz a palavra de Deus: aonde está, ó morte, a tua vitória? Quem é que pode segurar a vida? A morte teve poder sobre a vida, irmãos? O diabo foi envergonhado. Na cruz, o diabo foi envergonhado. Na cruz, o diabo foi derrotado. E Jesus está falando todo o despojo, toda aquela autoridade, tudo aquilo que foi nos tirado. Vamos mudar um pouquinho? Tudo aquilo que nós entregamos no jardim do Éden para o diabo. Lembra? Que o homem deu autoridade e o diabo entrou? Entrou a morte, entrou o pecado, entrou a briga. Lembra, irmãos? Então Jesus foi, despojou, e ele falou: tudo que eu peguei de despojo, de bênção, de vitória, ele falou: eu vou repartir com os frouxos. É isso? Eu vou repartir com os molenga. É isso, irmãos? O que diz? E diz: e repartirá ele os despojos com os valentes, irmãos, com os poderosos, com aqueles que estão nele e que receberam o poder e a autoridade de Deus. Aí diz: porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, o que Jesus fez? Intercedeu. Oh, glória! E não só intercedeu, mas continua à destra do Pai, como? Intercedendo. Oh, Pai, ajuda a Dani lá. Ajuda ela, desperta ela para a autoridade, para a palavra. E ele está lá orando, intercedendo por nós, torcendo por nós. Glória a Deus, irmãos. Você tem que ser desses poderosos, que toma parte de todo o despojo. Olha só o que Jesus fez na cruz. Colossenses capítulo 2. Esse livro é um pouquinho mais difícil, né, irmãos, de achar. Às vezes Colossenses some da Bíblia. Se você não achar, aí você anota, você confere em casa. Colossenses é antes, né, de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 2. Olha o que Jesus ele fez na cruz. Colossenses 2, versículo 14 diz: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Irmã Dani, o que é a cédula? É a nossa dívida, é a nossa conta. É como se chegasse lá para você a tua conta de água, a tua conta de luz. Jesus pegasse assim e dissesse: deixa que eu pago. Ele já pagou. Está carimbado, está pago.
Você não deve mais nada para o diabo. A cédula que era contra nós, ela foi o quê? Riscada. Ela foi paga. E diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, fazendo o quê? Cravando-a na cruz. Quem é que foi cravado na cruz, irmãos? Jesus. Quem é que pagou a nossa dívida, irmãos? Jesus. E quando ele estava lá, cravado na cruz, pagando a nossa dívida, diz versículo 15, e despojando, destronando, envergonhando os principados e potestades. Fez o quê? Os expôs publicamente. E diz, e deles triunfou. O que Jesus fez? Venceu em si mesmo. Olha aqui para a irmã Dani. Às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. A gente vê nas imagens, né, irmãos, bota aquele pano assim para não aparecer que nem diz as vergonhas, né? Mas na verdade Jesus estava despido. Para a gente olhar aquilo, meu Deus, que vergonha que o Filho de Deus passou. Sim ou não, irmãos? Talvez até o diabo ria, né? Debochava, assim como ele usou as pessoas em volta. Mas era Jesus que estava sendo envergonhado? No final de tudo, quem é que foi envergonhado, irmãos? O diabo. Lá na cruz, ele despojou todo o principado, ele tirou todo o poder, ele tirou toda a autoridade, ele tirou todo o domínio, ele tirou tudo, irmãos, das mãos do diabo. O que diz ali? Jesus, ele triunfou em si mesmo. E essa vitória que Jesus recebeu, o que nós vimos em Isaías 53? Ele reparte. Ele compartilha. Esse triunfo não é só de Jesus. Ele nos dá essa vitória. Diga, ô glória. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos... A vitória dele. Diga, a minha. É nossa a vitória dele. Amém? Agora eu quero te mostrar um exemplo lá em Josué. Josué. Posso confiar, irmãos? Não sei o que a senhora vai dizer, irmã Dani. Como é que eu vou concordar? Josué 10. Leia em casa Josué 10. Amém? Leia em casa. Tem gente que olha e dá uma risadinha. Anota, irmãos, anota que você não esquece. Bota, que nem diz a Bíblia, bota como testeira, né? Pendura na testa um post-it lá. Pendura na testa. Bota nos umbrais da casa, que nem diz as Escrituras. Josué capítulo 10. Irmãos, o que aconteceu aqui? Eu não vou ter muito tempo de pregar, mas 5 reis dos amorreus, eles se juntaram e eles se reuniram para guerrear contra o povo de Deus. Na época de quem, irmãos? Na época de Josué. Josué já tinha triunfado sobre Jericó, as muralhas tinham caído por terra. Depois daquela vergonha em Ai, né, que era pequenininha por causa do pecado, eles se consertaram, eles alinharam, eles venceram Ai. E aí então a fama se espalhou e os reis falaram, nós vamos ter que ser mais valentes do que eles. Vamos fazer assim, ó, vamos se juntar, vamos se unir, 5 povos, 5 reis e vamos lutar contra Josué. Só que olha a palavra que Deus deu para Josué e hoje é para nós. Josué 10, versículo de número 8, diz assim, ó. E o Senhor disse a Josué,
não temas. Seja corajoso, seja valente, não seja frouxo. O que Deus disse, irmãos? Não temas. Por quê? Porque os tenho dado na tua mão. E qual a palavra que Deus disse? E nada vos fará dano algum. E nenhuma coisa pequena, e nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente contra os inimigos, né? Porque toda noite Josué veio subindo de Gilgal. Então olha aqui para a irmã Dani. Quem falou com Josué foi o próprio Deus. Sim ou não? Você acha que é coincidência, irmãos? Eu dei palavra para você hoje ser valente. Eu dei palavra hoje para você ser corajoso. Eu te mostrei o poder e a autoridade. Eu disse para você que se você te mostrar frouxo, a tua força vai ser pequena. Eu disse tudo isso, mas eu não disse de mim mesmo. Eu estou lendo o que, irmãos? As Escrituras. O próprio Deus está falando com a gente. Seja forte e corajoso. Não aceite nenhum mal. Não aceite nenhuma coisa pequena. O que Josué fez? Subiu a noite toda para encontro inimigo. Mas eu preciso dormir. Mas eu preciso descansar. Não, ele precisava guerrear. Irmãos, eu não tenho tempo de ler tudo aqui, mas o que aconteceu? Deus enviou uma chuva de pedra. E aquela chuva de pedra destruiu muitos inimigos. E o que não foi destruído pela chuva de pedra, Josué e o exército do povo de Deus, eles foram e eles começaram a guerrear. E Josué falou, vai ficar noite, vai escurecer, os inimigos vão se esconder, os inimigos vão fugir. E ele faz aquela oração do dia mais longo de Josué para o sol, para a lua, né? E aí ele faz tudo parar. E ele fala, não vou parar porque Deus me disse uma palavra. Que eu tinha que destruir tudo. Todos os inimigos. E aí então Josué começa a lutar, a guerrear. Teve uns que apavorados, os 5 reis, lembra que eu falei os 5 reis dos amorreus? Eles fogem e se escondem numa caverna. Mas não tem nada oculto que não seja revelado. Amém? Não adianta o diabo tentar se esconder, irmãos. Não tem nada oculto que não seja revelado. Os reis se esconderam lá, viram, falaram, ei Josué, tem sim, os 5 reis estão escondidos lá na caverna. Josué disse, estão escondidos, faz o seguinte, coloca uma pedra lá, fecha a caverna, porque agora eles não vão sair. Aí Josué continuou destruindo, depois que eles acabaram com tudo, Josué vem, manda tirar a pedra, e olha que lindo e profético o que Josué ele fez. Diz assim, versículo 24 diz, e sucedeu que trazendo aqueles reis a Josué, o que Josué fez? Este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, os corajosos, os valentes, que com eles foram, ei, chegai-vos e ponde o que? Os vossos pés sobre os reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. O que Josué fez? Ei, traga os reis aqui. Coloca os reis aqui envergonhados, prostrados, diante dos nossos pés. Deixa eu ver aqui, os capitães de guerra que guerrearam comigo. Cadê os comandantes dos exércitos das tribos de Israel? Venham cá.
Aí Josué pegou aqueles capitões, né? E falou, olha aqui, ó. Agora faz assim, ó. Vamos fazer de conta que aqui, né? Coloca agora. O pé de vocês, coloca agora. Sobre a cabeça dos inimigos. Josué representa Jesus. Josué representa Jesus. Jesus não só pisou na cabeça da serpente, mas Jesus, ele colocou a serpente debaixo dos nossos pés. Ele disse, você tem poder e autoridade para fazer o quê? Pisar serpentes, escorpiões, na força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Romanos 16. Me ajuda, Jesus. Romanos 16. Se você não conseguir achar, você anota, que hoje eu estou na unção do pastor Jaime. Romanos 16. Por que eu digo que Josué representa Jesus? Porque é isso que Jesus faz. Romanos capítulo 16, versículo 20. Olha o que diz. Meu Deus amado. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás como debaixo dos seus pés. É isso, irmãos? Debaixo dos seus pés. É isso? Não. Diz debaixo dos vossos. Jesus diz, ei, vem. Coloca o pé agora. Pisa agora na cabeça do teu inimigo. Pisa agora. Eu entrego eles nas tuas mãos. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos pés da igreja. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Efésios, já vou acabar, irmãos. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 22 diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça, irmãos? Quem é o cabeça, irmãos? É Jesus. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Aonde é que todas as coisas foram sujeitas? Debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés da igreja. Talvez tem pessoas que têm crise de inferioridade, né? Irmã Dani, se eu sou o corpo de Cristo, eu sou a cutícula, né? Irmã Dani, se eu sou o corpo de Cristo, eu sou o mendinho do pé. É corpo, irmãos. É corpo. É corpo. Se você está ligado, se você está conectado em Jesus, é o que basta. Seja um mindinho, seja a cutícula, está acima do inimigo. Você está entendendo? Acordou? Deve os irmãos que deram um pulo, né? Testando o coração. Você está entendendo, irmãos? É corpo. Tudo está debaixo dos pés. E os pés é aonde? É no corpo. É debaixo dos pés da igreja. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo. Em alguns? Em todos. Voltar para lá para nós terminar. Josué capítulo 10. Josué 10. Aí Josué coloca os inimigos debaixo dos pés dos capitões.
dos exércitos. E o versículo 25 diz: então Josué lhes disse: não temais, e nem vos espanteis, mas esforçai-vos, sejam corajosos, animai-vos, porque assim fará o Senhor, não com alguns, mas com todos os vossos inimigos, contra os quais pelejais. E depois disso, Josué fez o quê? O nosso Josué já feriu, sim ou não, irmãos? Sim ou não? A gente não viu lá? O nosso Josué, Jesus, já feriu e os matou. E os pendurou em 5 madeiras. Olha o inimigo aí despojado, envergonhado. Tá vendo? E os pendurou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Publicamente o inimigo exposto. Não é o que disse lá? E despojou todo o principado e toda a potestade. Você está pronto? Vamos orar? Vamos amarrar? Vamos conquistar? Vamos repreender?